IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que iniciamos. Faze que os lares terrenos, assim como os nossos irmãos sem lar, sejam presididos pelos propósitos da reconciliação, da fraternidade, da paz. Sabemos que nos sagrados recônditos de cada um de nós é que devemos encontrar os recursos do amor para com todos, sem condições. Por isso, Pai amoroso, para os nossos irmãos que ainda se marginalizam nas cores cinzentas da solidão, te rogamos as bênçãos do grande conforto, da harmonia e da paz. Que agora e sempre o nosso Divino Mestre e Senhor Jesus, teu Filho ungido na suprema grandeza, seja conosco na luz do seu Evangelho. Assim seja. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já os espíritos superiores respondem. Eis o que responderam os instrutores espirituais na questão 761 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Como esse direito é de todos, essa lei divina não está sendo desrespeitada quando a sociedade mata um ser humano que condena como perigoso? A resposta: sim, porque há outros meios de se preservar do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Em pergunta e resposta, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Maria Rita Cortês, de Ituverava, que perguntou à equipe do IDEFRAN: as enfermidades que nos acometem têm origem no imediatismo da nossa conduta ou têm implicações no espírito, envolvendo o perispírito, com consequências no corpo físico? Vamos saber isso, minha cara Maria Rita, no final deste programa. A equipe do IDEFRAN, talvez por ser este Instituto de Divulgação Espírita um ponto de convergência de entendimentos em torno da doutrina e seus consectários culturais, porquanto se trata de um complexo que concentra livraria, clube do livro, biblioteca, videoteca, rádio, jornal e promoção de eventos doutrinários, as pessoas costumam aí oferecer um proveitoso intercâmbio de informações que se fazem esclarecedoras no que respeita à filosofia, ciência, religião, isto é, o espiritismo no seu aspecto moral. É assim que, ante o fato de haver um grande esforço da sociedade desinformada quanto às coisas do espírito,
a respeito particularmente da grave intenção de descriminalizar o aborto, temos nos ocupado desse tema de tão grave impertinência moral, posto que, na realidade, o aborto é uma brutal interrupção da vida, antes do nascimento, quando a vítima nem sequer dispõe de meios de defesa. O crime chamado aborto ocorre quando a própria gestante ou outra pessoa que se dispõe a envolver-se no ato abortivo comete ao tornar impossível a continuação da vida intrauterina de um embrião ou feto, portanto, em qualquer fase da gestação. Equivocam-se os que tratam o resultado da concepção como uma coisa e não como um ser humano com vida. Perguntados por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, conforme vemos da questão número 344 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais informaram que a união do espírito ao corpo que se vai formar começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Afirmam eles que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo a ele se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o momento em que a criança nasce. Vejamos no seu livro A Gênese que o próprio Allan Kardec, sobre o momento em que se inicia a vida de uma pessoa, afirma ele: quando um espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta se enraiza na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce o ser para a vida exterior. Desse modo, no dizer do Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, no seu livro Aborto à Luz do Espiritismo, toda vez que esse admirável processo da criação de um novo ser humano, através do acoplamento de um espírito com um óvulo fecundado, for interrompido, espontaneamente ou através de provocação, estaremos diante de um caso de abortamento. Agora, um tempo para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Rui Graciano, nas vozes de Kelly e Fernando, A Vida Não Tem Fim. Não é preciso nunca mais alguém chorar, nem lamentar, sofrer, enfim, por pensar que a vida tenha fim. Basta parar pra compreender O que é mesmo viver, e a razão vai te mostrar. a lei é sempre evoluir, eterno aprender a amar, Sem deixar de existir. permita o teu coração te levar, por entre as estrelas voar, noutros mundos viver, muito mais que sonhar. A lei é sempre evoluir, eterno aprender a amar, sem deixar de existir. Permita o teu coração te levar, Por entre as estrelas voar, noutros mundos viver, muito mais que sonhar.
sofrer, enfim. Pensar que a vida é bem assim. Basta parar pra compreender o que é mesmo viver, e a razão vai te mostrar. Equivocam-se os que tratam o resultado da concepção como uma coisa e não como uma vida. Perguntados por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, conforme vemos na questão número 344 de O Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais informaram que a união do espírito ao corpo que se vai formar começa na concepção e se completa por ocasião do nascimento. Afirmam que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o momento em que a criança nasce. Na hipótese do aborto espontâneo, pode não haver crime, mas com certeza existe uma causa determinante, ligada a presente ou pretéritas vivências dos pais, assim como compromissos do espírito candidato à reencarnação. Mas há que se considerar que a intervenção humana abortiva será sempre criminosa, ao menos moralmente, se a gestação não oferece riscos de morte à gestante. O nível da consciência que nos assiste hoje nos faz inquietos por quantos deslizes que ela mesma nos permitiu cometêssemos no passado. O nível de nossa consciência no futuro, por certo, nos causará desconforto por quanta falta cometemos hoje, mesmo pensando que agimos corretamente. A nossa evolução moral é eterna. Portanto, ninguém deve se recriminar pelo que fez ou deixou de fazer, se a sua consciência o determinava. Mas haveremos de progredir, buscando no Evangelho a luz do esclarecimento. Urge, pois, que o maior número de interessados conheça todos os aspectos dessa questão crucial, que é defesa da vida de um ser que se inicia a sua jornada na Terra no momento da concepção, e que é trucidado violentamente, muitas vezes, por consciência criminosa, mas convenhamos, algumas vezes por ignorância dos infratores. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem qualquer consideração de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que basta que as pessoas diretamente envolvidas desejem interrompê-la para exercitar o direito que julgam possuir e decidir pelo aniquilamento do ser que haveria de beneficiar-se de experiências terrenas que muito poderiam aliviar-lhe desconforto originário de um passado infeliz. E quem de nós não tem passado infeliz, já que estagiamos num planeta de expiação e de provas? Numerosa é a parcela dos que se debatem entre interesses pessoais, sentimentais, familiares, comunitários, sociais, políticos, exacerbados por querelas, teses, discussões e controvérsias sobre os aspectos morais, éticos e espirituais do aborto. Com a prática do aborto, os envolvidos assumem débitos perante a lei divina, por impedir a reencarnação de um espírito necessitado da oportunidade que lhe foi concedida para empreender o necessário progresso moral. Possam os esclarecimentos apresentados iluminar a todos, especialmente os que se tenham envolvido no problema do aborto. Roosevelt Pinto Sampaio,
em artigo publicado na revista Reformador, assevera que, em nosso país, vem cada vez mais ganhando vulto um movimento de sentido verdadeiramente brutal, qual aquele que defende a legitimação do aborto, isto é, da extinção da vida humana na fase em que o seu detentor ainda não tem condições de se defender. Aqueles que defendem a legitimação do aborto apresentam 3 argumentos, e entre os mais fortes, buscando convencer todos os segmentos da nossa sociedade, estão o argumento feminista, que se baseia no pretenso direito de a mulher dispor livremente do seu corpo. O argumento eugênico, que defende a possibilidade de se evitar o nascimento de bebês portadores de deformações. E o já denominado aborto legal, ou seja, o que advém de uma gravidez proveniente de estupro. Mas o que pretende grande parcela da sociedade é mesmo a busca da legitimação irrestrita da interrupção da gravidez. Percebe-se que, lamentavelmente, ignoram as razões da vida. Não sabem eles que não há efeito sem causa e que todas as circunstâncias e situações em que se envolve um ser racional, até mesmo durante o início da sua existência carnal, são, na verdade, consequências de sua insensatez em vidas passadas e que têm elas grande importância na conjugação de fatores que lhe favorecerão o esforço para redimir-se do passado infeliz. Um simples aleijão ou um corpo deformado, uma surdez, uma cegueira, são efeitos regeneradores. É necessário que tenhamos em conta que na lei divina nada fica sem significação especial, sem razão de ser. Ao mesmo tempo em que são consequências, são sempre remédios amargos para os males de que somos acometidos por imperiosa injunção da nossa própria insensatez. Não se põe em questão o direito de a mulher dispor de seu corpo. Ela possui o livre-arbítrio que lhe permite praticar voluntariamente o ato sexual. O que a mulher não pode, porém, é ignorar as consequências do ato para o que ela diz ser livre. E qual é a mais grave dessas consequências, senão a evidente possibilidade de se engravidar? A sua gravidez, advinda de condições normais, é consequência de um ato livre e não de constrangimento violento. Não se pretende seja ela impedida de exercitar o seu direito à liberdade, mas que sua liberdade seja sempre considerada proporcional à sua contrapartida, que é a responsabilidade. Quanto aos casos de evidência de fetos se apresentarem portadores de deficiências, representam, tanto para o ser reencarnante quanto para os pais, oportunidade de redenção e progresso moral. Assim, estatui a lei de Deus. Sabemos que todo ser racional que reencarna o faz por necessidade de retornar à vida física, obviamente, com exceção dos espíritos missionários. No caso de gravidez resultante de ato violento, a expulsão do feto não irá apagar na mãe as marcas da violência sofrida. Pelo contrário, aumentar-lhe-á o drama moral, porquanto representará débitos novos acrescentados a débitos anteriores, dos quais resultarão sofrer o constrangimento sexual. Vê-se que a lei da natureza, que é lei divina, na sua infinita justiça, é de resposta, é de consequência, ou chamaremos de causa e efeito. Vejamos as grandes razões para expressarmos o não ao aborto. Não, porque o aborto é um verdadeiro infanticídio que se abriga nas malhas do materialismo e dos interesses inconfessáveis. Não,
porque devemos lembrar que todo filho é um empréstimo sagrado que, como tal, precisa ser valorizado, trabalhado através do amor e da devoção dos pais, para posterior ser devolvido ao Criador Celestial em condição sempre mais elevada. Não, porque a vida física é um impulso evolutivo. Mesmo que a gravidez possa prenunciar à mulher ou ao casal dificuldades e aflições, é preciso levar em conta que não devemos somar novas culpas ou débitos às breves jornadas existenciais que empreendemos na face da terra. Devemos, sim, resgatar débitos que já contraímos no passado. Qualquer que seja o segmento religioso a que nos filiamos, estamos todos, de certa forma, advertidos para as consequências dos nossos atos para depois da morte do corpo físico. Se há materialistas, estes são casos isolados e que pensam por si mesmos, por enquanto dissociados de quaisquer preceitos religiosos. O tema central de hoje vai continuar, mas abrimos espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, comentário. Queria que vocês hoje cantassem novas canções que falassem do amor e da alegria, do amor que dá vida ao coração, da alegria da canção que faz da noite um novo dia. Que vissem quantos pães distribuídos e que foram divididos após a multiplicação. E ver que do estudo vezes o amor, o resultado é curador na mais bela operação. Queria que vocês vissem o irmão que aqui vem em aflição, pedindo amparo e carinho. E como vocês tocam vibração, dão a este coração nova luz em seu caminho. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Desta alma que aprendeu com vocês a ser alguém outra vez, sabendo a que se destina. Saudemos nosso mestre de Leão e a terceira revelação, que é hoje a nossa doutrina. Queria que vocês pudessem ver a transformação de um ser. Ah, meu Deus, como eu queria. Queria dizer pra vocês cantando como vai se transformando a minha alma dia a dia. Não cabe a ninguém alegar ignorância quando pratica ou vê alguém praticando o desamor. Segundo as suas crenças, uns são convencidos de que, na pior das hipóteses, haverão de sofrer por suas faltas. Mas ensina o Espiritismo que o culpado sempre responderá pelo desatino que cometera, mas ensina também que, sendo Deus misericordioso, concede a todos o caminho da redenção pelo exercício do amor. Vê-se que são muitas as razões pelas quais não se deve provocar aborto. A mulher não é dona da vida que está gerando. É preciso lembrar que, ao reencarnarmos, ganhamos um corpo por empréstimo. Esse corpo tem grande importância para nós, uma vez
que é através dele que cumprimos etapas evolutivas e, por isso mesmo, ele deve ser cuidado, respeitado, defendido até o momento de sua devolução à natureza. Buscando exterminar a vida que se forma dentro de seu ventre, a mulher estará não só negando o direito à vida de um outro ser, impedindo-o de mais uma oportunidade de evolução, como também contribuindo para lesar o próprio corpo, sobre o qual tem plena responsabilidade. Com a prática do aborto, a mulher estará, além de negando ao novo ser, que pode ter sido um seu familiar muito querido em encarnação anterior, a desejada oportunidade de redenção que lhe foi concedida pela providência maior. Estará decidindo sobre o destino de uma vida que, embora gerada no seu ventre, não lhe pertence e por cuja morte haverá de responder. Não ao aborto também, porque ele representa uma desencarnação violenta. A partir do momento em que o óvulo fecundado pelo espermatozoide se transforma num embrião, verifica-se sua ligação com um espírito reencarnante que vem habitar o ventre materno, onde, por cerca de 9 meses, estará abrigado e protegido em face da sua fragilidade até que ganhe condições de enfrentar o mundo exterior. Ao desalojar o feto, o abortamento provoca de forma violenta sua perda de oportunidade de ajustar com quem tem compromissos anteriores. Não ao aborto, também porque o aborto é violação do direito básico da vida. Se o analisarmos criteriosamente, é um crime da pior espécie, uma vez que é cometido contra um ser frágil que não tem nenhuma condição de defesa. É a violação total daquilo que está prescrito na Constituição brasileira, o direito à vida. É extensa a série dos porquês do não ao aborto. Não ao aborto também porque não voltamos à Terra para satisfações irresponsáveis dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. Há irresponsabilidade na prática do sexo quando não se tem a menor intenção de assumir as suas consequências. É preciso que os casais, e principalmente as mulheres, tomem consciência de que nossa volta à carne tem por finalidade sanar os débitos que acumulamos desde o passado, em face do mau uso que fizemos do divino dom da liberdade que nos foi concedida. E simplesmente deixamos de considerar que na paternidade e na filiação se estabelece quase sempre uma excelente oportunidade de reajuste. Qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um assassinato deliberado. A sociedade brasileira pode, de maneira democrática, opinar a favor ou contra a aprovação da proposta de legalização do aborto, mas o que não deve é concordar com a empenhada argumentação em favor da prática desse crime tal como é veiculada para apreciação e aceitação do povo. No artigo A Legalização do Aborto no Brasil, Amar ou Odiar, no site Brasil Escola, o seu autor, Alexandro Jerônimo Santos Rocha, diz que o tema legalização do aborto deve ter base em consulta à sociedade brasileira. A certa altura das suas considerações, afirma que a sociedade brasileira vive uma grande crise de moral e as mulheres, entregando-se cada vez mais cedo ao sexo irresponsável e desenfreado, mas não podemos, por isso, impor aos seres humanos, fruto dessa irresponsabilidade, uma pena de morte sem direito a julgamento. Nada justifica um homicídio, já que o aborto deve ser considerado como tal. A vida é dada por Deus e somente Ele deve tirá-la.
sem entrar no mérito político e religioso, faz-se realmente necessária uma discussão ampla e irrestrita sobre os malefícios do aborto para a mulher e a crueldade para com o nascituro. Ele considera ainda que aqueles que são defensores da legalização do aborto argumentam que legalizá-lo não significa considerá-lo um ato ético, simplesmente extinguir-se-ia a pena. Mas, afirma ele, como considerar-se a hipótese legal de não punir aqueles que cometeram um crime? Mais um porquê. É mais fácil para nós a convivência com filhos problemas que com inimigos ferrenhos. Os primeiros podem gerar inquietação e trabalho constantes, mas os segundos, inimigos recalcados, poderão trazer sofrimentos e aflições em grau maior às nossas vidas, em consequência da frustração decorrente do impedimento oposto ao seu direito de retornar à redentora vida física, cortando-lhes as esperanças de renovação, resgate e melhoria que poderiam obter com as novas experiências no corpo físico. Na série dos porquês que nos parecem capazes de justificar o não ao aborto, tornam-se necessárias ainda algumas considerações. A justiça divina não alcança apenas aquela pessoa que provoca o aborto. Também são passíveis de culpa e dos consequentes débitos os que se envolvem direta ou indiretamente com tal infração às leis divinas. Quem o pratica está quase sempre arrastando consigo outros irmãos para o grave erro. No caso de seus realizadores, é paradoxal vermos profissionais da medicina que se comprometem com a luta para salvar vidas, mas que passam a ser instrumentos de sua destruição. Para a mulher que pratica o aborto, existem as consequências kármicas, além dos efeitos que se farão sentir na sua economia orgânica, causando moléstias de etiologia variada e obscura, podendo o aborto gerar também enormes problemas obsessivos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Considerando o elevado grau de comprometimento dos que se lançam à realização do aborto, não devemos desprezar todo o conjunto de efeitos de ato tão leviano, irresponsável e irrefletido. Quanto ao aspecto espiritual, considere-se que a obsessão, nos casos de aborto, advém da revolta íntima provocada no espírito
que teve frustrada a sua perspectiva de redimir-se de um passado carregado de culpas através da oportunidade da reencarnação, porquanto são efeitos que valem ser evitados. Mas saibam que, nos casos de aborto necessário ou terapêutico, isto é, quando a mãe, em virtude da gravidez, corre risco de morte, ele é perfeitamente tido como solução justa e moralmente aceita, a ele não cabendo qualquer oposição, desde que represente a única solução capaz de evitar a morte do ser que já existe, sacrificando, lamentavelmente, o que viria ainda a nascer. Neste caso, o espírito que teve frustrada a sua expectativa de reencarnar para beneficiar-se da oportunidade de redimir-se de faltas passadas, cuja consciência lhe incomoda, saberá compreender e aceitar o grave expediente, nutrindo o próprio psiquismo da certeza de nova oportunidade. Mas, com relação a todas as demais hipóteses, com a finalidade de nos contrapormos aos argumentos que se esforçam por defender a prática do aborto nos casos de estupro, e sem a intenção de abusar da paciência dos ouvintes, vamos repetir aqui uma pequena história de um caso de gravidez originária de estupro. Já falamos disso, mas nunca é demais repetir. Certo programa de televisão, debatendo a questão do aborto entre um grupo de mulheres vítimas de estupro, se conduzia de maneira a tornar predominante a ideia da legalização do aborto. Até que, a certa altura do debate, uma senhora que se mostrava detentora de alto grau de moralidade e, sobretudo, de compreensão e amor, instada a relatar a sua experiência, não economizou ênfase e entusiasmo ao se referir ao seu filho, então com 18 anos de idade, dizendo que ele era, entre todos os amigos e familiares que a cercavam nesta vida, a pessoa que a levou à mais integral realização em todos os campos das possibilidades humanas, em especial nas que afetavam as suas atividades e a sua vida em particular. Porque toda a realização dela na presente existência estava no fato de experimentar o mais sublime amor que se pode realizar entre dois seres humanos. No caso, o amor maternal e a reciprocidade do amor filial. Dizia ela que ele era o orgulho da sua vida, no quanto lhe competia assumir na luta do cotidiano, quer fosse na escola, quer fosse no lar, quer no trabalho, quer ainda entre as pessoas do seu círculo de relacionamento e de amizade. Era, enfim, um exemplo inexcedível de pessoa íntegra em todos os sentidos, a par de ser inteligente, honesto e trabalhador. Por tudo isso, ela dizia agradecer a Deus, porque tinha plena consciência de que tais valores não representavam ofertas comuns nas famílias modernas. E como a tomada de cena foi exterior, isto é, a reportagem foi realizada a partir da própria residência da entrevistada, quando retomaram o cenário interno do estúdio, verificou-se uma constrangedora guinada na maneira como o debate estava sendo conduzido, a ponto de algumas das mulheres presentes, um tanto quanto constrangidas, declararem-se ainda despreparadas para sustentar uma outra posição sobre o assunto que agora se lhes apresentava tão complexo. É hora de Em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran
tem como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais, entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do IDEFRAN. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês, ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do IDEFRAN. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem IDEFRAN CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16 3713 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem dirigida aos seus queridos, especialmente aos seus pais, pelo espírito do jovem Isídio Inácio da Silva, pela caridosa psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas. Ele relata as condições em que se encontra, pede aos familiares, especialmente ao seu pai, que se firmem na fé e na compreensão das leis que nos garantem a continuidade da vida e da união, principalmente onde há o verdadeiro amor. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai, querida mamãe, abençoe o filho de volta, ansioso de entendimento e de paz. Abraço as irmãs queridas e ofereça aos amigos a minha simpatia e apreço. Estou entre pessoas que desconheço, mas sinto-me em casa. A bondade está brilhando em todos, e através da luz que me cerca, posso escrever qualquer coisa. Papai, primeiro ao Senhor. Venho pedir sua resignação, qual o doente que solicita remédio. Preciso disso, papai, a fim de viver aqui. Este viver aqui significa ajustar-me, compreender-me, aceitar as ocorrências e ser útil. Suas lágrimas formam um laço tão forte como aqueles nós nos quais prendíamos as reses no campo. Quero sair do ciclo fechado em que me encontro e não consigo. Estou parado, sem forças. Papai, a morte não é o fim. A vida continua. Lembre o pasto morto, quando a chuva chega e tudo o que parecia secura e poeira torna a reverdecer. Assim é a vida quando termina no corpo. Rogo ao Senhor e à mamãe, tanto quanto às meninas, que não me lembrem hospitalizado e nem morto. Aquilo se foi. Estou firme e refeito, mas estou fraco e doente, porque o pranto, e especialmente agora o seu, meu pai, me revolve as entranhas do coração.
Às vezes melhoro, tenho esperança. A oração que vou aprendendo com calma me escora os pensamentos e consigo ouvir os mestres daqui com desejo sincero de lhes aproveitar as lições. Mas logo me levanto, por dentro ouço, papai, os seus chamados. O Senhor quer esmorecer por minha causa, busca as minhas lembranças e me pede, quase me intimando, que lhe apareça. E a luta se estabelece, porque não sei quem chora mais, se o Senhor buscando quase morrer, se eu mesmo tentando viver à força num campo de experiência que não mais me pertence. É preciso, papai, que a conformação nos abençoe. Ou melhor, seu filho precisa de tranquilidade e segurança. Viva assim. O senhor e mamãe precisam recordar que as meninas aí estão, que a família não se acabou e que seu filho, se for auxiliado, poderá também auxiliar. Sei tudo. Sei que o senhor contava comigo como sendo o companheiro que Deus lhe dera, mas creia que ainda sou. Compreendia os seus próprios projetos de futuro, que eram meus. Para seguir seus passos, para imitá-lo, meu pai, o próprio estudo era para mim sacrifício. Queria o campo, a beleza das árvores, as águas moventes, o ar puro e o gado. Cresci para ser mais seu que mesmo de minha mãe, porque em verdade o sonho nosso era penetrar o sem fim e respirar no verde grande para construir coisas novas. Mas quem de nós não é de Deus? E Deus, papai, queria seu filho para trabalhar ao seu lado, mas de outro modo. Não chore mais. Levantemos o coração para a fé. Recorde com mamãe tudo o que era de mais lindo em nossa casa, a fé em Deus, e não a abandone. Estaremos juntos rezando. Mamãe encontrou o clima espiritual onde a resignação é sustentada com esperança, e peço-lhe para seguirmos com ela à frente. Não acredite que alguém teve culpa naquela corrida que o nosso Zé, buscava se exercitar. Eu mesmo dirigia. Prometi que haveria de dar-lhe alguns macetes em matéria de equilíbrio nas grandes velocidades e pisei confiante. O carro não se arrancou porque, na verdade, era mais uma decolagem. Quase voamos. Entretanto, veio o insucesso. A queda foi violenta. Não esperava que pudesse acontecer o que vimos. Quis gritar e dominar a situação. No entanto, fiquei imóvel, sem meios de falar o que acontecia. Lutei comigo mesmo. Ouvi as vozes de todos os que se aproximavam, desejando iniciar o socorro, mas por fim foi um sono ou semissono, porque nem dormia, nem deixava de perceber o que se passava em derredor. Depois veio um sono grande, a que me entreguei vencido. Não passou muito tempo e vi que estava em nossa casa. Era domingo à noite. Quando me vi assim, como quem melhora depressa, chamei por todos. Entretanto, compreendo hoje por que ninguém me respondeu. Comecei a sentir medo. Quando um amigo se aproximou, depois outro, não os conhecia, mas se identificaram de pronto. O que vinha à frente se declarou meu avô Isídio, e o outro, que me abraçou ternamente, se afirmou como sendo alguém da família, dando-me o nome de avô Saad, ou melhor, bisavô carinhoso e amigo. Logo após, uma senhora se ofereceu para socorrer-me
e auxiliar-me a tomar um leito móvel, porque o susto me fazia então cair. Mais tarde vim a saber que se tratava de Maria Luísa Teixeira, irmã que se disse com muito amor ser nossa amiga nas bênçãos de Buriti Alegre. Chorei muito ao saber que perdera o volante e o corpo físico. Procurei pelo Zé e sei agora que ele está sob o amparo de muita gente. E assim, desde aquele fevereiro de fim difícil, estou preso aos meus queridos pais. Hospitalizado me vejo porque não tenho a liberdade de agir. Estou atado ao poste de nossas lágrimas. Papai, solte seu filho, readquirindo a sua fé em Deus, e o nosso trabalho, tudo vai melhorar. Nossos planos agora de Araguaína não se acabaram. Pense em nossa família e nos outros rapazes que necessitam de proteção e amor. Papai e mamãe, trabalharemos nas boas obras. O mundo espera seguidores de Jesus para levantarem a vida melhor. Leila, Lau, vocês que se acham conosco, ajudem-me, colaborem com a mamãe e nas tarefas em auxílio das crianças mais necessitadas. Não deixem papai chorando diante de meus retratos e de meus objetos de rapaz. Tudo é bênção de Deus. Vovô Isídio e tia Nenê, com o padre José Joaquim, um protetor amigo nosso, estão comigo e deixo um abraço a todos. Eles dizem que têm pedido a Jesus por nós todos, sem esquecer que a vovó Laudelina pede por tio Tonico, como pelos demais familiares do coração. Queria escrever mais, no entanto não posso. Mamãe, agradeço o seu esforço por mim, baseado na sua confiança em Jesus e em nossa Mãe dos Céus. Não deixe que a nossa casa esteja sem a luz da oração. Papai, abençoe-me. Beijo as suas mãos. Orem pelo filho que ainda necessita de paz, a fim de fazer a própria renovação. Papai, auxilie-me. Peço-lhe para viver, e viver com muita saúde e coragem. Lembrança a todos os nossos que ficaram na retaguarda, e recebam, papai e mamãe, todo o coração do filho reconhecido, do filho que os acompanha, agradecendo-lhes a vida e a esperança, sempre e sempre, o filho do coração. Isídio. É hora de pergunta e resposta. Esta sessão atende hoje a nossa prezada ouvinte Maria Rita Cortês, de Ituverava, que perguntou à equipe do Idefran: as enfermidades que nos acometem têm origem no imediatismo da nossa conduta ou têm implicações no espírito, envolvendo o perispírito, com consequências no corpo físico? Vamos saber isso, minha cara Maria Rita, na palavra do nosso companheiro João Vaz. Meu bom dia. Há enfermidades que decorrem da nossa imprevidência atual. Quando infringimos as leis da natureza, comendo muito, bebendo, fumando, pensando mal, fazendo mal, elas todavia podem contribuir para a nossa melhoria íntima, mas vê-se aí que todas as enfermidades são recursos divinos para o reajuste das funções do perispírito, com reflexos na nossa depuração, ajudando-nos a evoluir. Já sabemos perfeitamente que cada tipo de enfermidade corresponde a uma área das nossas necessidades. Por exemplo, as cardiopatias
geram desequilíbrio que comprometem o estado emocional do paciente e têm a utilidade de levar o espírito a cuidar melhor de si, substituindo o sentimento de ódio, por exemplo, pelo sentimento de amor. O portador da enfermidade é o perispírito, com reflexo obviamente no espírito, cujas condições mentais se veem afetadas. Mesmo que tenha passado pela experiência de um infarto, se a pessoa despertar para a necessidade de transformar-se, buscando no serviço do bem ao próximo as forças para substituir a sua agressividade, a ansiedade anormal, pela suavidade, pelo autocontrole, poderá reencontrar-se com a paz, o que seguramente repercutirá nos centros perispirituais. Se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis da natureza, que são as leis divinas, nenhum mal estaríamos sofrendo, nem de ordem física, nem de ordem espiritual. Habitamos um mundo de expiação e de provas, e atentos à lei de causa e efeito, sabemos que o que sofremos hoje é colheita do que plantamos ontem. E como nada fica sem ajuste, as leis divinas requerem equilíbrio absoluto. Sempre que delinquimos, temos que reparar o mal cometido. E quando retardamos a reparação, sem nem sequer uma promessa sincera de fazê-lo, o sofrimento nos é sempre o remédio amargo, sem o qual não retomaríamos a harmonia e o equilíbrio. Vivendo num mundo de expiação e de provas, como estamos, poderia estar preocupado, me perguntando: quando vou começar a resgatar os meus débitos? E qual será o tamanho das prestações? Por outro lado, nos conviria pensar que o feliz, aqui na Terra, já tivesse resgatado as suas dívidas. Mas aí nos surgiria a dúvida: então, o que ele ainda está fazendo aqui, já que não está cumprindo nenhuma finalidade missionária? Então vamos nos curar das enfermidades. Continue conosco e fique sempre com as bênçãos de Jesus. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br, ou diretamente para a produção do programa 16 98128 3863. O mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. Com esta observação do espírito Agostinho pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. A apresentação foi de Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de João Vaz, Euri Carvalho. Maria Rita Cortês, Inserção virtual, Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essalo. Produção e direção, João Vaz. Que Jesus nos abençoe a todos. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo a partir das 9 horas. Canais que você pode utilizar. Em tempo real no Google. A qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E vejam também que podem ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem, no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também no Apple Podcasts. Podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.